Nós estamos vivendo esses dias de Copa e, como equipe pastoral, nossa preocupação é sempre em trazer algo de Deus, algo que Deus coloca em nossos corações, para que de alguma forma a igreja também sinta aquilo que Deus faz nos sentir. E eu tenho plena convicção de que foi Deus quem te trouxe aqui, para que você pudesse entoar estas canções, rever irmãos, amigos, a família da fé, mas também ouvir esta palavra que está sendo cantada e agora essa palavra que vai ser lida e anunciada. Deus tem algo para você, eu creio nisso, e você está sendo convidado a abrir o coração, abrir a mente, para juntos investirmos alguns minutos para refletirmos na vontade do Senhor para as nossas vidas. E o título do nosso estudo de hoje é Por um Compromisso Maior. E eu gostaria de convidá-los então para abrir as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 10, e nós vamos ler os versos 19 a 25. Hebreus, capítulo 10, leremos os versos 19 a 25. Se você estiver ao lado de alguém que está sem Bíblia, você pode, por gentileza, compartilhar. Ou então ouvir, eu vou fazer a leitura de forma pausada, de maneira que todos possam realmente compreender aquilo que está sendo comunicado através da palavra do Senhor, que diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que Deus nos abençoe e nos capacite a entender aquilo que Ele tem para nos comunicar nesta hora. Ao longo da semana nós tivemos algumas imagens que marcaram o mundo, como por exemplo aquele jogador do Uruguai que deu uma mordida no zagueiro da Itália, Luis Soares, veio a público pedir perdão por causa de um compromisso que tinha assumido com sua nação, com a seleção. A seleção após isso foi desclassificada. Ele então veio a público e pediu perdão. No jogo das oitavas de final de sábado passado, a seleção brasileira demonstrou um certo desequilíbrio emocional e durante a semana todos criticaram a postura do Neymar, que ficou ali estirado no gramado, chorando, e o capitão isolado, sentado em cima da bola, chorando, e aquilo tudo deixou todo mundo sensibilizado, o goleiro Júlio César. Mas todas essas imagens foram substituídas pelo drama vivenciado pelo jogador, que agora ficou estirado, não com dores psicológicas, mas com dores reais na coluna vertebral ali, sentiu uma dor intensa. E veio a público, ele mesmo, o jogador Neymar. Permita-me estar falando sobre isso, talvez você não goste de futebol, talvez você não esteja acompanhando, mas a maioria provavelmente está pelo menos correndo os olhos e se divertindo um pouco com os jogos. O Brasil está mobilizado e ouvi até um dado interessante, uma pesquisa feita pela FIFA, dizendo que a imagem do brasileiro já está mudando. E muitas coisas, entrevistas que foram feitas com estrangeiros do mundo inteiro, ficou diagnosticado que o Brasil é um povo simpático, o brasileiro é um povo simpático,
e alguns arriscaram dizer que somos honestos. Provavelmente, em algumas cidades turísticas, algumas cidades que estão sediando os jogos, o mercado está aquecido, muita gente trabalhando, provavelmente muitos estrangeiros estão se divertindo com este calor humano que o brasileiro sabe dar. Pode ser que a nossa imagem esteja mudando, mas, de qualquer maneira, o jogador Neymar veio a público e numa declaração agradeceu as manifestações de carinho, personalidades brasileiras oferecendo a destra de companheirismo, e o Neymar falou assim: eu tenho um compromisso de ser campeão, e este compromisso está vivo. Não vou estar em campo, mas os jogadores vão jogar. Eu não sei se você se lembra, aqueles que nasceram nos idos de 40 e 50 e puderam assistir às Copas de 58 e 62, há um relato de que o nosso craque, o rei Pelé, fora também tirado da Copa por causa de uma contusão, e o Brasil foi campeão, mesmo sem o grande craque. Quem sabe a história se repete, e o Brasil, quem sabe numa final inédita, os jogos estão aí apontando grandes seleções, Brasil e Alemanha, Argentina e Holanda, jogos dramáticos. Quem sabe no domingo que vem tenhamos uma final Brasil e Holanda, Brasil e Argentina. Seria realmente muito legal. Mas de qualquer maneira, me veio à mente nesse momento uma ilustração que eu ouvi na época que fazia faculdade de administração de empresas, na Universidade Estadual de Londrina. Vi uma ilustração a respeito de uma tradição que é tida nos Estados Unidos, e Deus me deu o privilégio de conhecer os Estados Unidos este ano. A Igreja Presbiteriana Bethel, no estado de Massachusetts, nos convidou, e nós tivemos a alegria de passar 10 dias naquela nação. E o café da manhã, para os americanos, é uma refeição muito importante. Eles acreditam que é a melhor e mais importante refeição do dia. E eles comem para valer. E uma das refeições mais conhecidas é o famoso ovos com bacon. E nós tivemos a oportunidade de comer, então, ovos mexidos com bacon. E há uma ilustração que fala exatamente sobre o envolvimento da galinha com esta refeição e o comprometimento do porco. Não é mesmo? A galinha contribui com ovos com bacon. O porco não contribui. O porco paga um preço. Se eu fizesse essa pergunta para você, você está envolvido com as coisas do reino de Deus ou você está comprometido? Você contribuiria com ovo ou com bacon? Esse é o nosso foco, essa é a nossa reflexão nesta manhã. O que é compromisso? Compromisso é a forma pública ou não de se vincular ou assumir uma obrigação com alguém, com algum objetivo. É uma obrigação, é um acordo, uma dívida que se deve pagar. Comprometer-se quer dizer obrigar, implicar, envolver. Existem pessoas que gostam que os outros tenham um compromisso consigo, mas nem sempre nós nos comprometemos com os outros. Esses jogadores estão atrás de um título, uma taça. Provavelmente aqueles que ganham entram para a história, registram mesmo seu feito na história de sua nação. Haja vista os grandes craques que escreveram a história: Pelé, Garrincha, Maradona, Lothar Matheus da Alemanha, Ronaldo, Romário e tantos outros. E agora candidatos estão se levantando. Contudo, é um prêmio frívolo, uma premiação realmente digna de um atleta que faz jus ao seu histórico. Mas nós, cristãos, somos convidados a um compromisso maior, um compromisso ainda maior. Um compromisso de realmente envolver-se com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Um compromisso de vestir a camisa do cristianismo e jamais tirar esta camisa. Um compromisso que nos aponta para a vida eterna. Não um compromisso que nos leva a ganhar um título, uma taça.
Um compromisso que nos faz sair da morte e nos coloca na vida. Um compromisso realmente que é resposta em gratidão por causa de algo que foi feito em nosso favor. Somos convidados então a assumirmos um compromisso muito maior, um compromisso muito mais valioso, cuja esperança, cuja premiação não é apenas uma quantia financeira ou um registro na história, mas é a mudança de destino. Estávamos caminhando para a morte e Deus em Cristo nos coloca para o caminho de vida plena, vida abundante, e nós então somos convidados a oferecer a nossa própria vida em compromisso a esta tão grande salvação. E é nesse sentido que eu convido os irmãos a refletirem nessa direção, por um compromisso maior. E hoje nós vamos analisar rapidamente, em 10 ou 15 minutos, as condições deste compromisso e também as atitudes do compromisso. E, em primeiro lugar, as condições. E a primeira condição que nós apontamos é justamente que está escrita em Romanos, capítulo 6, versículo 11. Eu convido os irmãos a localizar esse texto. Deixe o texto marcado em Hebreus, mas vamos para Romanos, capítulo 6. E ali no versículo 11, nós temos uma primeira condição. Romanos 6, 11 nos diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. O pecado para nós é exceção, não é regra. O pecado para nós é um deslize e não uma ação intencional, voluntariosa. O pecado é para nós algo que escapa e não algo que nós buscamos. E uma primeira condição para nós realmente assumirmos este compromisso com Deus é nos declararmos mortos para o pecado. A Bíblia nos ensina inúmeras vezes que o pecado está nos assediando. O inimigo está ao nosso derredor, bramando como leão. E o tempo todo nós temos que fugir do pecado. Em alguns momentos nós temos que resistir ao pecado, mas em alguns momentos nós temos que fugir do pecado. Nós temos uma natureza que aponta para o pecado, nós temos uma natureza que gosta. O ser humano gosta de praticar certas coisas que não são boas. E uma primeira condição para nós realmente estarmos diante do Senhor: sim, Senhor, eu aceito assumir este compromisso contigo. Mas a Bíblia está nos dizendo: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Se o pecado está diante de nós, nós temos que não apenas nos fingirmos de morto, mas nós temos que simplesmente morrer para o pecado. Alguém pode dizer assim: mas pastor, isso não é tão simples. É óbvio que não é simples. Você acha que foi simples Cristo na cruz do Calvário mudar o seu destino de morte para a vida? Você acha que foi simples alguém que estava sentado no trono de glória descer em forma humana para pagar um preço de dor e de morte, para mudar o nosso destino e nos dar vida plena, vida para sempre? Qual é a condição então que eu tenho que oferecer diante do Senhor? Gálatas 2:20 nos ensina que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho, vivo pela fé. É pela fé que nós somos convidados a morrer para o pecado, anular a nossa carne, porque nós sempre vamos caminhar para aquilo que não agrada a Deus. E nós então temos que ir de forma comprometida, não apenas oferecendo ovos para Deus, mas oferecendo o próprio bacon para Deus. Permita-me fazer essa ilustração, porque às vezes é muito bonito, é muito gostoso contribuir com o reino de Deus. Às vezes parece simples contribuir para a vida de santidade, mas nós somos convidados a nos comprometermos com uma vida de santidade, morrendo para o pecado, dizendo não para as concupiscências da carne. E da mesma forma que o texto nos diz que nós devemos morrer para o pecado, na sequência o texto diz: mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E é o que nos diz a palavra do Senhor. Nós somos convidados a morrer para o pecado e viver
para Deus. Não é viver apenas com Deus, ou viver achando Deus bonito, vivendo achando Cristo formidável. É viver para. E viver para não é apenas buscar uma taça. Viver para significa empregar a própria vida em um objetivo ainda maior. Nós somos convidados então a assumirmos essas duas condições para termos um compromisso realmente válido diante do Senhor. Algo que realmente diga a Deus quem Ele é e nos diga quem somos. Eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. Será que é essa a nossa condição hoje? Será que é assim que nós estamos nesta manhã? Será que é assim que nós nos sentimos? Será que é realmente assim que Deus nos vê? Mortos para o pecado, vivos para Ele. Pense nisso. Mas então, quais são as atitudes deste compromisso? Eu convido você a voltar para o texto de Hebreus. E o texto que lemos, o autor da carta aos Hebreus nos fala do privilégio, do acesso que os crentes têm à presença de Deus. E é um privilégio. É um privilégio que é fruto de um compromisso, é resposta de um compromisso. E a primeira atitude deste compromisso é coragem. Coragem para novos e grandes desafios. O versículo 19 nos diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Se você tiver com uma caneta, um lápis, um marca-texto, grife essa palavra intrepidez. Porque é assim que nós somos convidados, é com essa atitude, intrepidez, coragem, para assumirmos novos e grandes desafios. Eu fico imaginando, eu gosto muito de futebol, e por isso mesmo eu sou um craque de futebol. E qual não deve ser a alegria de um jogador de futebol, ao receber uma ligação, quem sabe, Felipão, fulano, nós temos um projeto, o projeto é conquistar o mundo, você deseja fazer parte deste projeto? Vamos em frente? A pessoa, para dizer sim, primeiro tem que confiar no seu potencial, mas segundo, precisa realmente entender que existem novos e grandes desafios. Servir a Cristo, conforme um livro que nós estamos amplamente falando nesses dias, um livro chamado Igreja Simples. Ser simples não quer dizer ser superficial. Simples não quer dizer supérfluo. Muitas vezes o simples é profundo. O simples, às vezes, é intenso, e o simples é corajoso, quando quer dizer uma atitude diante do Senhor. Intrepidez quer dizer sem hesitação, intrepidez quer dizer coragem. Nós somos convidados a entrar com intrepidez na presença de Deus e assumir com Ele um compromisso. Eu e você somos convidados a termos coragem. Coragem. O apóstolo Paulo uma vez estava preso, e um anjo do Senhor, a própria presença de Deus, numa teofania, numa manifestação de Deus, invadiu a cela na qual ele estava preso, e o anjo do Senhor diz a Paulo: Paulo, coragem. Nós somos convidados a ter esta atitude diante do Senhor. Muito mais do que o desejo de aparecer bem na foto e levantar uma taça. Mandar um beijo para o Jardim Irene. Vocês lembram do Cafu na última Copa? Que o Brasil foi campeão em 2002? 100% Jardim Irene. Será que nós teríamos condição de emplacar em nosso peito 100% Deus, 100% Jesus, 100% igreja, 100% compromisso? Uma segunda atitude que somos convidados a tomar nesta manhã é confiança no projeto. E os versos 20 e 21 nos diz: pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Confiança no projeto quer dizer confiar naquele
que é a propiciação do projeto. E a Bíblia está nos convidando a entrarmos pelo Santo dos Santos com coragem, mas com confiança, porque o acesso não é mérito meu, o acesso não é uma quantia financeira, o acesso não é um título, o acesso não é apenas um compromisso verbal, o acesso, a confiança que nós temos que ter no projeto é por causa do acesso. E Jesus pagou um preço, comprometeu-se com o projeto. Jesus derramou sangue e Ele mesmo se colocou na condição de novo e vivo caminho, através do qual eu e você passamos. E o próprio Jesus, capítulo 10 do Evangelho de João diz: eu sou o caminho, ninguém tem condição de ir ao Pai senão por mim. Ele está se colocando como condição do projeto, condição para este compromisso. Eu e você não somos bons o suficiente para dizer: tá bom, Deus, vou te dar uma trégua, vou assumir um compromisso com você. Não é assim. É olhar para a cruz do Calvário, saber a dor do preço do sangue derramado, e então dizer: sim, Jesus, eu me comprometo com esta causa, porque eu confio no teu projeto, eu confio em Cristo. E a condição para nós permanecermos neste compromisso é por causa de Cristo. Eu e você não somos bons o suficiente para entrar e realmente consolidar este compromisso, mas é Jesus que nos convida. E a Bíblia fala que Ele é como um véu, isto é, a sua carne. No Antigo Testamento havia o sumo sacerdote que entrava até o Santo dos Santos, o lugar do templo onde estava colocada a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. E o sumo sacerdote trazia as oferendas, trazia um incenso queimado, trazia realmente as petições do povo de Deus, para a presença de Deus realmente oferecer aquilo como aroma suave ao Senhor. Jesus pagou esse preço. Nós não precisamos mais de sumo sacerdote, nós não precisamos mais de templo, nós não precisamos mais de uma arca de aliança, porque Jesus se coloca como preço, como propiciação. Ele mesmo se coloca como véu que é rasgado, assim como a sua pele, a sua carne foi rasgada. Jesus então diz: venham, entrem por mim, porque eu sou o caminho. Você poderia confiar neste projeto, sim ou não? É uma atitude que os corajosos têm. Confiam, porque eu sei em quem eu tenho crido. E também sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu estou bem certo. Eu estou bem certo. Mas ainda assim nós temos também um outro convite para uma atitude de pureza. E a Bíblia nos chama, no versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Quando era membro da primeira IPI de Londrina, alguns jovens homossexuais se aproximaram daquela comunidade e Deus levantou um líder para acolher aqueles jovens, homens e mulheres que tinham problemas na sexualidade, desvios. E este versículo se tornou o motto do ministério. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O ministério passou a se chamar Água Pura, porque somente Jesus pode lavar, inclusive dos pecados mais incrustados na realidade humana. Somente Cristo pode dar consciência nova para aqueles que realmente creem. O teu coração é puro, meu irmão? Deixa eu olhar aqui para os homens, para os jovens, homens casados. Quando você olha para uma outra mulher,
Os teus olhos são puros? Mulheres, quando alguns homens se aproximam com palavras doces, quem sabe com atitudes gentis, e aí algumas de vocês podem pensar: o meu marido não é tão carinhoso assim. Será que há um pensamento de pureza nesse instante? Eu quero me dirigir aos jovens que aqui estão. Quando vocês olham para pessoas, quando vocês pensam em namoro, em casamento, a mente está tomada de pureza, de santidade. Um dia o salmista Davi, o grande rei, um homem segundo o coração de Deus, ele foi pego no pecado. E o profeta falou para ele: você está pecando, você está seduzindo uma mulher que não era para ser sua. E então Davi escreve um salmo, Salmo 51, não precisa abrir. Mas esse salmo virou um cântico. E o versículo 10 provavelmente foi o refrão deste cântico, porque ele repete isso por várias vezes. E Salmo 51, 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós somos convidados a ter esta atitude de compromisso, um espírito inabalável, com uma consciência limpa, um coração puro. É assim que Deus nos encontra nesta manhã. Quando você pensa em negócios, quando você pensa em dizer a verdade, falando em verdade, nós detectamos algo em nosso filho. Eles foram para Londrina, com dor no meu coração, nós mandamos eles para Londrina, para passar uns dias de férias na casa dos avós. O missionário Isaías, inclusive, está em Londrina, pregando num acampamento da primeira IPI de Bauru, a convite, e fez a gentileza de levar os nossos filhos até a casa dos nossos pais. E recentemente nós detectamos, o Danielzinho às vezes contava pequenas mentiras. Não estou expondo meu filho, estou dando um testemunho de algo que está acontecendo. E eventualmente quando o confrontávamos, percebíamos ele constrangido, tentando maquiar a verdade. E como criança aprende por repetição, e nós não desistimos, porque os pais jamais desistem de seus filhos, certo? Nós então, constantemente conversando com ele, chegamos a uma conclusão, de que ele tinha medo de dizer a verdade por causa da nossa reação. Nós às vezes cobrávamos muito, éramos muito duros quando ele cometia um equívoco. E lá no fundo nós não somos muito exigentes com as crianças. Cuidado, papai no céu não gosta. Não põe o dedo aí, Jesus vai castigar. Não desobedeça, senão você vai para o inferno. E a criança vai crescendo com uma consciência de um Deus que pune, de um Deus que traz má sorte, de um Deus que não merece ouvir a verdade, porque se ouvir a verdade vai vir com fogo consumidor. E nós então chegamos juntos à conclusão, eu e a Camila, que nós precisamos perceber o coração do nosso filho, que há ali na criança um coração puro, e que nós às vezes com sentimento de agressividade o levamos à mentira. E ali nós percebemos que o coração humano começa a se corromper. E se nós não, como família, se nós não capturarmos esta realidade, a mentira passa a ser uma constante. E aí nós podemos perder o nosso filho. Percebem como é simples? Um coração puro começa em pequenas coisas. Você não precisa fazer assim, não, o dia que eu for presidente da república eu vou ser honesto. O dia que eu for político, o dia que eu fechar uma transação financeira milionária, eu não vou desviar verbas. Você não precisa situar apenas com coisas grandes, porque são nas pequenas coisas, são nas coisas sutis que nós mostramos se temos ou não um coração puro. E a Bíblia está nos convidando, aproximemo-nos. Tenha essa atitude de compromisso, de pureza, de santidade. Permita que Jesus, a água pura, lave a tua língua, lave o teu coração, lave a tua mente, para que nós sejamos encontrados purificados pelo poder de Jesus. Mas ainda uma quarta atitude deste compromisso
É a esperança da vitória. Como diz o versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E de acordo com o texto que eu já citei, de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, eu sei em quem tenho crido, e também sei que Ele é poderoso, e Ele não vai me deixar faltar. Queridos, quando nós estamos diante de um compromisso, normalmente nós pensamos, será que entro nessa ou não? Eu vou conseguir honrar com este compromisso, sim ou não? Quando você assume uma prestação, quando você compra o seu carro, 60 meses para pagar, quando você compra uma casa, 25, 30, 35 anos, prestação de 500, ou 1.000, ou 1.500 reais, você está fazendo uma projeção. Não, nos próximos anos eu vou conseguir honrar este compromisso e tenho a esperança de um dia quitar. Essa esperança da qual estamos falando não quer dizer necessariamente ao final vou ter quitado a minha dívida, não. Porque nós não temos dívida para quitar, a dívida já está paga. Nós não temos que honrar compromisso num prazo, num espaço geográfico, porque o nosso compromisso é aqui, o nosso compromisso é aqui, e a esperança que nós temos em Cristo é uma esperança que não vacila, é uma esperança que não falha, porque quem fez a promessa da vitória não fui eu e não foi você, foi Cristo. E Ele não apenas prometeu a vitória, Ele a deu. E o autor de Hebreus está falando a respeito de algo que já passou. No momento em que essa carta foi escrita, Jesus já havia pago um preço, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. E quando a Bíblia fala, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, nós estamos dizendo que Jesus já pagou um preço, Jesus já venceu a morte, Jesus já deu vida para os eleitos, para aqueles que creem, e então nós temos a esperança de que hoje nós já usufruímos dessa vida plena. Às vezes nós ficamos pensando em vida plena depois da morte, vida plena nas ruas de ouro, vida plena lá no céu. Tudo isso é verdade para nós que temos essa esperança. Mas vida plena começa agora. Essa é a esperança que nos enche de motivação dia após dia. É isso que nos põe em pé. A esperança de que hoje, quando eu assumo este compromisso com Jesus, hoje Ele já me dá a vitória. Isso não é incrível? Em quinto e último lugar, somos convidados então a jamais abandonarmos este compromisso. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ainda na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 39, não precisa abrir, uma página para frente, diz: nós não somos dos que retrocedem, nós não somos daqueles que desistem, nós não somos daqueles que abandonam, nós somos daqueles que perseveram e que jamais abandonam o compromisso. O nosso convite hoje então é para que você assuma diante do Senhor, não comigo, querido, não comigo, mas com Deus, essas condições de estar morto para o pecado e vivo para Deus, com as atitudes que o texto nos orientou: coragem, confiança, pureza, esperança, compromisso. Que eu e você estejamos realmente comprometidos com o reino de Deus. E quem assume compromisso com Cristo, assume compromisso também com o corpo. Nós temos um compromisso. Você está aqui hoje porque você tem um compromisso com esses irmãos que estão aí ao teu redor. Você não apenas assume compromisso, não, eu não vou cantar no conjunto masculino, nem no coral, não vou me matricular numa classe de escola dominical, não vou dar aula, não quero ser presbítero, não quero ser diácono, então eu não quero ter compromisso. Será? Porque o teu compromisso não é com cargos ou títulos, o teu compromisso é com Jesus. E a atitude que Ele espera de você é que você não desista jamais, e que você pague um preço por este compromisso. É nesse sentido que eu te convido: seja dizimista fiel, assuma este compromisso, frequente a escola bíblica dominical, assuma este compromisso,
participe das assembleias da igreja, vote e seja votado. Que Deus realmente oriente-nos a termos um coração puro, inabalável, mas um coração corajoso, confiante, sabendo que essa esperança não vacila. Jesus nos convida para um compromisso maior, não de ser campeão da Copa, mas de termos a vida eterna, vida plena, hoje e para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.